Olá, pessoal! Meu nome é Rosa Maria Freitas, sou advogada, professora universitária. Há 20 anos milito na área jurídica e sempre me dediquei ao aprimoramento acadêmico e a uma vida dedicada efetivamente a um direito que possa ser acessível a todos. Este é o objeto do meu canal, Rosa Freitas Educação e Cidadania, e também foi o motivo pelo qual eu desenvolvi uma série de trabalhos que agora vai estar disponível para vocês. Esses trabalhos são resultados de 20 anos de pesquisa, como mestra em Direito e como doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, no programa de pós-graduação em Direito, um dos mais recomendados e tradicionais do país. Ao longo desses anos, eu percebi a necessidade de contribuir para que a administração pública se torne mais profissional e, principalmente, para que todos nós, cidadãos, possamos efetivamente ter condições de participar do processo eleitoral. Participamos como? Participamos como candidatos, eventualmente, mas todos nós somos seres políticos. Todos nós precisamos ter conhecimento da política. E, principalmente, precisamos estar atentos nas escolhas eleitorais que fazemos. Temos que escolher bem, temos que escolher com consciência, escolher com cidadania. E é a essa cidadania que eu me dedico. E é pensando nisso que nos últimos 2 anos eu estou preparando material especial para você. Esse material vem trazer as novidades e do nosso processo eleitoral. Do nosso processo, não somente do processo judiciário, somente do processo eleitoral, mas sim do processo de maturação da nossa cidadania, de maturação da nossa democracia. E é este trabalho que agora eu quero apresentar para vocês. Inicialmente, o ano passado, eu lancei o livro físico Direito Eleitoral para Vereadores, o primeiro livro no Brasil dedicado aos vereadores, o primeiro livro dedicado a esse grupo de políticos que trabalham efetivamente mais próximo da população. Aí senti necessidade de desenvolver outros assuntos. Percebi que o momento eleitoral fez com que nós tivéssemos alguns grandes embates. Esses grandes embates que nós temos é o quê? A dificuldade que os partidos hoje têm para que possa manter uma boa representação nas Câmara de Vereadores, nas Assembleias Legislativas, ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado Federal. E esses partidos precisaram unir forças para conseguir sobreviver nesse ambiente político que hoje parece ser um ambiente tão difícil, um ambiente tão duro, um ambiente tão disputado. E por isso que escrevi o primeiro dos meus e-books, que foi Federação Partidária. As federações partidárias, elas começaram a existir a partir de 2021. E em 2022, nós tivemos as primeiras federações partidárias. Essas federações partidárias, elas funcionam como associações. São associações de partidos que, durante um período mínimo de 4 anos, se mantêm unidos disputando todos os cargos públicos. Então, eles disputam os cargos públicos no nível federal, estadual e municipal. E é a primeira vez que nós vamos ter essas federações atuando no âmbito dos municípios. São mais de 5.000 municípios brasileiros que vão saber e vão ter que desenvolver, esses políticos e esses correligionários, as condições de participar de uma federação partidária. Como é a prestação de contas, como funciona, qual é o agir da federação. Temos um livro específico sobre esse assunto. Outro livro específico que nós tratamos foi a questão das mulheres na política, o direito das mulheres na política. Infelizmente, nós estamos num país em que a participação feminina nos espaços de poder, seja ele no poder executivo, seja no poder judiciário e seja nas assembleias legislativas, ela está entre as piores do mundo, entre as piores dos países, entre os países desenvolvidos. Por causa disso, desenvolvi um trabalho específico chamado Direito das Mulheres na Política. Esse livro, Direito das Mulheres na Política, eu vou abordar
a estruturação, né, dos movimentos feministas, o fato de nós mulheres não termos nossas histórias contadas, principalmente nós não temos a história contada por nós. E nós precisamos escrever nossos livros, nós precisamos produzir nossos discursos para que nós ocupemos esses espaços de poder. E esses espaços de poder hoje são incentivados institucionalmente, seja pelo Conselho Nacional de Justiça, seja pela OAB, que também terá eleições esse ano para as representações estaduais, e seja também nas câmaras dos vereadores. Lá nas câmaras a gente já conhece uma figurinha que o Tribunal Superior Eleitoral e o STF validou como candidaturas laranja. Mulheres, não basta figurar o seu nome como candidata, você precisa participar efetivamente do processo eleitoral. E o partido que você faz parte, ele tem que lhe dar condições, ele tem que investir politicamente em você e também com os recursos de campanha para que você se torne uma candidata viável. Observem como a configuração dos seus partidos, eles organizam essas candidaturas femininas, para que vocês, mulheres, não participem da política como figurantes. Nós não podemos mais ser figurantes do processo político, nós precisamos ter condições, de fato, de que esse processo político nos represente. Nós precisamos, de fato, sermos candidatas competitivas. É isso que o Tribunal Superior Eleitoral quer e é isso que é necessário para que nossa democracia ela seja aprimorada. Mas não somente isso. As pessoas que não se enquadram nos dois grupos, né, nós temos duas configurações de gênero, o masculino e o feminino, tradicionalmente, os homens e as mulheres. Mas não somente isso, existem pessoas que não se enquadram nestas configurações de gênero, são os chamados não binários. E esses não binários também são contemplados pelos movimentos LGBTQIAPN+. Como é que esses não binários vão participar do processo eleitoral? Eles não se enquadram no gênero masculino, nem se enquadram do gênero feminino. Eles têm direito a participar do processo eleitoral. Como é que eles vão ser enquadrados no processo eleitoral? E, principalmente, eles também vão ter direitos a ter suas campanhas financiadas pelos fundos partidários. Esse é um debate que o Tribunal Superior Eleitoral ainda não se ateve. Nós não sabemos como o tribunal vai se pronunciar num caso desses, porque nós não temos, até o momento, nenhuma decisão judicial tratando da questão dos não binários. Mas, nessas eleições de 2024, um dado sensível, que é a orientação sexual, ela pode ser disponibilizada nos registros de candidatura. Então, nós saberemos nas eleições de 2024 quantas pessoas homossexuais participaram do processo eleitoral. Mas por que isso, professora? Por que as pessoas querem essa orientação sexual? Porque muitas das pautas que o Congresso Nacional hoje enfrenta, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a adoção de crianças, essas pessoas precisam ser representadas no processo eleitoral. Elas, como as mulheres, elas como os negros, né, elas também querem ter os seus direitos reconhecidos. Elas também querem participar do processo de construção dos discursos jurídicos e dos discursos legislativos. E nada mais legítimo do que elas participarem do processo eleitoral. Um dado importante sobre o Brasil foi que nas últimas eleições nós tivemos 56% de pessoas que se autodeclararam pretos e pardos. Porém, essas pessoas não correspondem efetivamente ao que nós temos no Congresso Nacional. Da mesma forma como nós tivemos, nos últimos anos, grandes debates sobre as cotas raciais nas universidades e nos concursos públicos, este debate sobre cotas raciais chegou agora às campanhas eleitorais. Não basta a pessoa se autodeclarar negro nas suas duas configurações, preto e pardo.
ele precisa efetivamente corresponder ao fenótipo social da negritude. É importante, nas eleições de 2024, que efetivamente os recursos partidários sejam direcionados para as pessoas que correspondam aos fenótipos pretos e pardos. Não basta simplesmente a pessoa se achar negra, a pessoa ter uma avó que foi negra. Precisa que a aparência dela esteja dentro da categoria social em que se reconhece a negritude. Nesse caso, nós não temos ainda, observem bem, nós não temos, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, comissões de heteroidentificação racial. Nós não temos. Porém, quando os partidos políticos direcionam recursos para pessoas que não são pretas ou pardas, mas que se auto-identificaram sem que os partidos políticos fizessem um processo de avaliação, essas candidaturas podem ser cassadas. Da mesma forma como as candidaturas laranja das mulheres foram cassadas nas últimas eleições. Então, observem, preto e pardo para ter direito a recebimento do recurso partidário direcionado ao incentivo das candidaturas das pessoas pretas e pardas, elas precisam estarem enquadradas efetivamente no fenótipo da negritude. Isso é um ponto importante. Escrevi também um livro debatendo esse assunto, debatendo a questão das cotas raciais nas eleições. Precisamos, em relação a isso, termos políticas diligentes, responsabilidade dos dirigentes partidários e também um processo de fiscalização que a sociedade pode fazer sobre essas candidaturas, para que os recursos não sejam direcionados e não sejam aplicados de forma equivocada. Outro ponto importante que também trabalhei, que foi o assunto mais debatido nos últimos meses, né, relativo às eleições, e que já vem esse debate oriundo das eleições presidenciais de 2022, significa o uso das redes sociais. Como é feito o marketing político digital? Ou seja, como é que nós participamos do processo político através das redes sociais? Cada vez mais candidatos, cada vez mais correligionários, eles usam as redes sociais para difundir as suas bandeiras, para buscar eleitores, para buscar o convencimento desses eleitores, e utiliza tudo que se pode ser utilizado como se fosse uma campanha de consumo. Eu fico até um pouco assustada quando eu vejo determinadas pessoas dizer o marketing vai vender um candidato. Como se um candidato fosse um produto que nós vamos no supermercado, que nós vamos a uma prateleira e pegamos aquele produto de lá. Mas o candidato, ele não é um produto. O candidato é uma pessoa e as decisões que aquela pessoa toma no exercício do mandato vai influenciar a nossa vida coletiva. Então, candidato, ele não é produto. O marketing digital, ele serve para melhorar a comunicação desses pretensos candidatos, desses pré-candidatos, já que ainda estamos em momento pré-eleitoral, com o público. Mas o marketing digital, ele não é um marketing como outro qualquer. Ele precisa estar balizado por um conjunto de regras para que não desequilibre a balança do poder. A balança do poder, ela precisa estar em equilíbrio. A balança do poder, ela precisa garantir a paridade de armas. O que é paridade de armas? Todos nós devemos ter as mesmas oportunidades de usar as redes sociais, devemos ter mais ou menos uma equivalência sobre o investimento que nós fazemos em redes sociais, em divulgação, em impulsionamento, em perfilhamento. Por isso, escrevi um e-book chamado Direito do Marketing Digital nas Eleições. E o que é que esse e-book traz? Traz o debate necessário e imprescindível para a cidadania digital. Precisamos que ele se adeque à nossa legislação eleitoral. Por quê?
Porque é um candidato que pode utilizar dessas redes, que pode manipular as massas, que pode investir grandes recursos, ele pode efetivamente ganhar os eleitores, né? Enganando os eleitores muitas vezes. Ou muitas vezes porque os seus adversários não têm acesso aos mesmos instrumentos, dispositivos e tecnologias que aquele candidato tem. Então, para as eleições de 2024, o uso das redes sociais ele foi regularizado pelo Tribunal Superior Eleitoral e estes provedores de aplicativos eles vão ter que informar diretamente ao Tribunal Superior Eleitoral como foi que os seus candidatos gastaram os seus recursos nessas redes. Isso é muito importante para todos nós. Isso traz transparência ao processo eleitoral e isso faz com que a democracia se aprimore. O último trabalho que eu trouxe foi a questão da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados também se aplica ao processo eleitoral. Inclusive, os partidos políticos são responsáveis pelas informações pessoais que ele tem de eleitores e de filiados. Isso é importante para todos nós. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, faz com que o Brasil entre no grande grupo mundial de países que estão preocupados em proteger o cidadão. Por quê? Nós não temos ainda o que nós chamamos de letramento digital. O que é letramento digital? Diria, inclusive, que a maior parte de nós que está utilizando o YouTube, que está utilizando o WhatsApp, que está utilizando todos esses aplicativos de vídeo, de mensagem, nós somos analfabetos digitais. Nós não temos ainda ciência do impacto que essas tecnologias têm na nossa vida. Nós ainda não temos conhecimento de como a maior parte dos aplicativos, eles fazem o quê? Eles retêm os nossos dados. Mas, ao reter nossos dados, eles também são responsáveis pelos nossos dados. E eles não podem usar dados para fins diversos que a legislação não permite. Então, quando a gente abre lá nosso YouTube, aí tem a propaganda lá de um candidato. Interessante que aquele candidato é o candidato que se candidata no lugar onde nós moramos. Mas por que ele faz aquilo? Porque existe o chamado perfilhamento. O que é o perfilhamento? Ele seleciona a pessoa de acordo com sua localidade. E se você é de direita, você vai receber políticos de direita. Se você é mais à esquerda, você vai lá receber informações de políticos de esquerda. E criamos aí o que nós chamamos bolhas digitais. Eu só recebo mais do mesmo. O que significa isso? Eu só vou receber mais informações de acordo com o grupo partidário e de acordo com a ideologia que me filio, fazendo com que as pessoas cada vez mais se afastem, cada vez mais não participem e não dialoguem com o diferente. Isso precisa ser melhorado ao longo dos anos, para que nossa democracia se torne efetivamente uma democracia plural, para que as pessoas possam conviver com opiniões divergentes, sem que essas opiniões divergentes nos coloquem efetivamente em lugares opostos. Nós precisamos que nossas democracias elas evoluam para que nós possamos conviver com a diferença. E a gente só pode conviver com a diferença se nós formos expostos a ideologias diferentes, a opiniões contrárias. A democracia ela só existe numa sociedade plural. Sem pluralidade de opiniões, não existe democracia. Caso você se interesse em saber mais informações sobre esses produtos e sobre a minha atuação profissional, toque no link abaixo. Ficarei satisfeita em contribuir para o nosso debate democrático. Muito obrigada.